Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Vocês estão bom? Por aqui tá tudo certinho. Hoje eu resolvi vir fazer um vídeo pra vocês, pra gente conversar um pouquinho. Bom, na verdade, pra eu conversar com vocês um pouquinho sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Eu ainda não fiz um vídeo desse. Hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre 5, ou talvez um pouquinho mais, mas as principais são 5. 5 esqueci a palavra boa, esse pedacinho você corta. 5 behaviors. 5... Como fala behaviors mesmo? Tá. Número 1. Primeiro, que eu acho que tem que ser o primeiro de todos. Fila. Então, gente, a fila foi inventada pelos ingleses no ano de 1925. Não, tô brincando. A fila não foi inventada pelos ingleses. Bom, eu acho que não foi inventada pelos ingleses. Mas eles adoram uma fila. Se você mora aqui, você vai concordar comigo. Inglês adora uma fila. Eles fazem fila para a fila. Eu não tô brincando. Eu já peguei filas aqui em lugares onde tinha uma fila para a fila. E não é o fato de que eles gostam de fila porque todos os lugares são cheios, não. Os ingleses, eles gostam muito de fila porque para eles isso traz uma sensação de organização. É uma sensação tipo, é uma sensação de organização. Tipo, eles estão organizados, eles sabem que está tudo muito organizadinho se tem fila. Então é fila para tudo, gente. Tem fila nas lojas, tem fila para pegar um ônibus, tem fila nas estações de metrô, tem fila dentro dos restaurantes, nos bares, do lado de fora, do lado de dentro. Mesmo quando você tá num lugar que tá muito cheio de gente, que tem um evento muito grande acontecendo, os lugares onde tem que ter a fila, vai ter a filinha. E o mais engraçado é que se você vai em algum lugar que não tenha uma fila, suponhamos que você tá dentro de uma balada, dentro de algum lugar, e tá aquele monte de gente em volta do bar pra pedir alguma coisa, porque não teve como montar uma fila, as pessoas que estão trabalhando, se eles são ingleses, eles vão tratar aquela galera que tá ali em volta como se eles estivessem numa fila. E por incrível que pareça, normalmente eles lembram quem são as pessoas e eles vão uma por uma, como se as pessoas estivessem numa fila. E uma coisa que pra eles é o fim do mundo é se alguém cortar fila. Se você vier aqui e você estiver numa fila, nem pense em cortar. Eles não vão achar bom. E provavelmente eles vão falar na sua cara que eles não gostaram. Eles respeitam muito fila. E eles não reclamam normalmente por estarem em uma fila, porque eles sabem que isso é uma questão de organização. E eu acho isso muito interessante. Segundo comportamento que eu acho muito inglês, pedir desculpas, que eu acho ótimo. E é um dos comportamentos que quando eu cheguei aqui, que eu tava na escola, eu contei como que foi minha primeira vez aqui na época da escola, vou deixar o vídeo aqui no final. Quando eu comecei a estudar nessa escola, eu lembro que eu achava muito estranho, porque todo mundo pedia desculpa o tempo todo, era I'm sorry, sorry, sorry. E eu falava, gente, mas como assim? Daí eu comecei a pedir também. E era muito engraçado que um dia os professores começaram a rir. Você acaba pegando esse costume. Hoje em dia tem esse costume também e se tornou uma coisa natural. O mais engraçado é que quando eu viajo pro Brasil de férias, eu continuo fazendo a mesma coisa. Às vezes eu tô no supermercado, eu esbarro em alguém e eu peço desculpa. E a maioria das vezes as pessoas olham pra mim assim, estranho, principalmente se foram elas que esbarraram em mim, porque aqui eles pedem desculpa pra tudo, gente. Se você tá andando na rua e o inglês, a pessoa é inglesa ou alguém que já mora aqui há muito tempo, se você esbarrou nessa pessoa sem querer, a pessoa vai falar sorry. E daí você fala sorry também. Então é desculpa pra tudo. É uma questão de educação, mas é claro que também é uma questão cultural. Como eles já estão acostumados a falarem desculpa pra tudo, então eu acho que acaba se tornando uma coisa automática. Em algumas das vezes, às vezes eles nem realmente querem pedir desculpa, mas sai da boca pra fora. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Terceiro comportamento dos ingleses, o que eu acho bem interessante e é uma das outras coisas que quando eu mudei pra cá, eu achava muito engraçado. Inclusive na época eu tirava fotos e ficava mandando pra minha família. Que é o que eles chamam aqui de Friday night, que é a sexta-feira à noite. Que não necessariamente acontece só na sexta-feira, mas eles chamam aqui de Friday night. Que normalmente a grande maioria das pessoas que trabalham em escritórios e a sexta-feira é o último dia de trabalho, normalmente eles saem do trabalho por volta das 4, 5 horas da tarde, vão pro pub, é o boteco, o barzinho. Eles vão pro pub tomar uma cerveja, tomar um drink, comer alguma coisa com os colegas de trabalho ou com pessoas de fora. Só que a diferença com a gente no Brasil, porque no Brasil a gente tá acostumado a ir pro barzinho, sentado do lado de fora, uma música tocando ali no capô do carro, ou no seu radinho, no seu celular, ou até mesmo no bar mesmo. Você senta, certo?
Até onde eu sei, no Brasil, pelo menos, quando eu ia num barzinho, se não tivesse lugar para eu sentar do lado de fora, eu ia procurar outro lugar para sentar. Só que aqui, o Friday Night, o pessoal vai pros pubs e eles ficam do lado de fora, em pé. Muitas das vezes do lado de dentro do pub também. Claro que tem mesas, claro que tem pessoas que sentam, gente. Mas é uma coisa muito comum e eles gostam bastante. Inglês mesmo gosta muito de ir pro pub, ficar em pé do lado de fora, com seu copo de cerveja, com algum petisco, ou às vezes só a cerveja, conversando com as pessoas. E eles passam ali várias horas até a hora de ir embora para casa, eles não sentam. Não é um costume muito grande aqui as pessoas irem pro bar e sentar na mesa para beber. Ficam em pé do lado de fora. Claro que se você vai num restaurante é diferente, mas se você tá num bar, num pub, as pessoas ficam em pé. E eu achava muito engraçado. Eu tirava foto e mandava pra minha família. Vendo aquele monte de gente em pé com aqueles copões de cerveja, conversando por horas e horas, sem nenhuma música tocando, sem nada, os carros passando na rua. E pra eles é uma coisa normal. O quarto comportamento inglês, que aqui a gente chama de banter. Eu vou ver se eu escrevo essa palavrinha aqui pra vocês. Que nada mais é do que zoação. Os ingleses são pessoas muito reservadas, naturalmente, por natureza. E dependendo do caso, demora um pouquinho pra eles confiarem em você. Por exemplo, se você conhece um inglês ou uma inglesa e você quer... Gente, eu tô falando inglês, mas eu tô falando inglês e inglesa, tá? Ao mesmo tempo. Você conhece alguém daqui e você começa a interagir com essa pessoa, normalmente demora um tempo pra você virar amigo mesmo dessa pessoa. Porque eles são muito diferentes de nós brasileiros no sentido de serem abertos e falantes e vem, entra na minha casa é a sua casa. Eles não são muito assim. Claro que devem ter as suas exceções. Então o banter, a zoação, é uma coisa muito típica deles. E que é uma coisa bem bonitinha, porque assim, se você conhece um inglês e começa a fazer amizade com ele ou com ela, a partir do momento que essa pessoa começa a te zoar bastante e fazer piadas com você, a te zoar, a fazer certas faltas de educação, zoeira mesmo que a gente faz entre amigos, isso significa que aquela pessoa está confiando em você. Isso significa que você conseguiu fazer um amigo ou uma amiga. Yeah! Eu acho muito bacana, eu acho muito bonitinho, porque até então, na maioria das vezes, eles são muito fechados, eles são muito educados. Vai ser muito raro você ver um inglês fazendo uma falta de educação com você, a não ser que você seja amigos deles, porque daí eles fazem. E é engraçado porque o meu melhor amigo aqui é inglês, o John, inclusive ele vai participar de vários vídeos comigo, tô só esperando um dia que dê certo pra gente fazer um vídeo, e a gente já é amigo tem uns 6 anos, 6, 7 anos. E no primeiro ano que a gente começou a trabalhar juntos, a gente conversava, a gente saía junto e tudo. Mas era uma coisa bem diferente do que eu estava acostumado com os meus amigos do Brasil. Era uma coisa bem ele na dele, eu na minha, a gente falava seriamente sobre certas coisas, dava risada, a gente fazia piadas sobre outras pessoas. Mas a gente não faltava com respeito um com o outro. Hoje em dia, se você vê eu conversando com ele, ou se você vê as minhas mensagens pra ele, as mensagens dele pra mim, algumas delas você pensaria, gente, o que tá acontecendo aqui? Mas isso significa que ele confia em mim e que eu faço parte da vida dele, eu faço parte do ciclo de amizade dele. Quinta, muito particular daqui, que é o que a gente chama aqui de small talks, que são conversas pequenas, que a gente falaria no Brasil conversa de elevador, sabe? Aquela historinha que você faz uma conversinha pequenininha só pra você não ser mal educado com alguém. Então, aqui também tem isso, só que a diferença aqui, e que eu acho o máximo isso, gente. A diferença aqui é que assim, por exemplo, quando você vai falar com inglês, se você fala Hello, how are you? How is it going? How are things today? Tudo isso significa a mesma coisa. Ou seja, se o inglês perguntar pra você Oi, tudo bem? Olá, como estão as coisas hoje? Oi, como que você está? Na verdade, tudo isso significa oi. Eles não querem necessariamente saber como que você tá ou como que tá o seu dia. Eles perguntam por educação. E a resposta esperada é eu tô bem, obrigado, e você? Daí provavelmente eles responderão, tô bem, o tempo tá bom, tá tudo tranquilo. Pronto, acabou ali. Você vai pro seu rumo, ele vai pro rumo dele. Então assim, os ingleses eles são muito conhecidos por esses small talks, essas conversações de elevador. Isso já aconteceu comigo no escritório, por exemplo. E eu cometi o erro uma vez, há uns anos atrás, das pessoas perguntarem pra mim como que eu tava, e eu falava, eu tô bem, mas por causa disso, e começava a falar como estavam as coisas no meu dia, e eu percebia que a pessoa meio que... Sabe quando a pessoa está falando com ela, e ela está falando alguma coisa e a pessoa fica assim, olhando pro lado, e você vê que ela não tá prestando atenção no que você tá falando, que ela quer ir embora, e acontecia isso comigo. E depois que eu fui perceber, eles não gostam quando você responde e começa a falar como realmente está o seu dia, porque eles não querem saber. Eles perguntaram aquilo para ser educados, você responde por ser educado, e pronto, acabou a conversa ali.
É uma coisa legal? É, porque não fica aquela coisa estranha assim, sem ninguém conversar com ninguém. Inglês gosta muito de falar sobre o clima, então nessas conversas de elevador, eles vão falar muito do clima. Ai, tá chovendo, ai, essa chuva, esse frio, esse calor, sempre. Então assim, se por acaso você vier pra cá e você estiver conversando com o inglês ou com alguém que mora aqui já há muito tempo e a pessoa perguntar pra você, como que tá tudo? Tudo bem, tá tudo ótimo. E você? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a conversa vai acabar ali. Tem mais uma coisa que eu acho muito interessante, que eu falei que eu só ia falar de 5, mas agora eu falei desse negócio do clima e eu acho interessante vocês saberem. Os ingleses, gente, eles adoram, eles vivem torcendo para que chova. Isso eu não estou inventando da minha cabeça. Algumas dessas coisas que eu tô falando pra vocês, eu perguntei pros meus amigos ingleses e eles confirmaram. Na verdade, eles deram risadas. Eles falaram, nossa, gente, assim que vocês veem a gente? Eu falei, Primeiro, reclamam o ano inteiro porque não tem sol e faz frio. Quando tá quente, igual tá agora, em julho, quando tá quente e tá sol, eles reclamam porque tá muito quente e eles não aguentam. E eles ficam o tempo todo querendo que chova. E quando começa a chover, eles reclamam porque está chovendo. E é tão engraçado, porque não é uma coisa que você pensa. Eles falam e eles não estão nem aí. Você vai estar conversando com o inglês e ele vai estar reclamando pra você que não tá chovendo. No dia seguinte você vai encontrar aquela mesma pessoa, vai estar chovendo e ela vai reclamar pra você que tá chovendo, ela não queria que tivesse chovendo. Essas foram as 6, né, que no final acabou sendo 6 características, comportamentos ingleses que eu queria compartilhar com vocês. Alguns deles talvez vocês já conheciam. Se você mora aqui na Inglaterra, ou se você já veio pra cá, já morou aqui e reconheceu algum deles ou já passou por alguma situação, me fala, que eu vou querer muito, muito saber. Eu adoro ouvir essas histórias, sempre pergunto pros meus amigos sobre essas histórias e esse é um vídeo que eu queria fazer já há muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver assistido esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like, obviamente se você tiver gostado, inscrever-se no canal, de mandar esse vídeo para pessoas que vocês acham que também vão gostar desse tipo de vídeo. Um beijo enorme, direto da terra da Betinha. Bye, see you soon!